O caso Beth Anderson traz elementos surpreendentes até mesmo para os mais experientes ufólogos. As experiências de Beth formam um quadro absurdo, mesmo para os mais dilatados aspectos do fenômeno ufológico. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Beth nasceu em 7 de janeiro de 1987, em Fitchburg, Massachusetts, Estados Unidos. Seu pai, Wayne O'Harrow, imigrou da Finlândia, junto com seus avós, à procura de melhores oportunidades nos Estados Unidos. Ela cresceu em um lar cristão, o que teve enorme influência sobre a sua visão adulta do mundo real. Foi em South Ashburnham, Massachusetts, que Beth viveu sua primeira abdução alienígena. Esta primeira abdução aconteceu no fim da tarde de 25 de janeiro de 1967, quando Beth estava na cozinha e seus pais, que moravam com ela, estavam na sala assistindo TV e cuidando de seus 7 filhos de idades entre 3 e 11 anos. O marido de Beth estava no hospital, recuperando-se de um acidente de carro. Por volta das 6h35 da noite, as luzes da casa começaram a piscar e depois apagaram-se de uma só vez. Neste instante, uma luz vermelho-alaranjada pulsante brilhou na cozinha e na janela da despensa, que dava para um campo atrás da casa. Beth manteve seus filhos e sua mãe na sala, enquanto seu pai foi à janela ver a causa daquela luz. E aqui, um caso raro nas abduções. Outras pessoas presenciam os raptores. O Sr. Wayne viu muito mais do que queria ou imaginava. A luz vinha do lado de uma pequena colina atrás da casa, da mesma direção de onde vinham também um grupo de estranhas criaturas de formato humano, mas de baixa estatura. Em seu depoimento, o Sr. Wayne afirmou que as criaturas que viu através da janela da casa de Beth eram iguais aos monstrinhos do Halloween. Isso, evidentemente, o assustou. Era engraçado como eles pulavam de um lado para o outro, como gafanhotos. Segundo as investigações de Raymond Fowler, o ufólogo que investigou todo o caso, as 4 criaturas passaram pela porta de madeira da cozinha como se ela simplesmente não existisse. Eram idênticos entre si, com exceção de que um deles parecia ser o líder, e este era o mais alto. As criaturas variavam de altura de 1,15 m a 1,50 m. Tinham pele acinzentada e a cabeça no formato de uma imensa pera invertida. Seus rostos tinham a aparência de uma criança com síndrome de Down. Grandes olhos parecidos com os de gato contrastavam com as suas características faciais, bem pouco prominentes, como, por exemplo, buracos no lugar do nariz e das orelhas, e suas bocas eram como cicatrizes fechadas. Vestiam uniformes de cor azul escuro, brilhantes e justos ao corpo. Cada manga esquerda de sua vestimenta era adornada com uma espécie de emblema que lembrava um pássaro com asas abertas. Suas mãos tinham apenas 3 dedos e estavam vestidas com luvas. Também calçavam sapatos de cano alto ou botas. Os seres convenceram Beth a entrar na nave, onde ela foi examinada e, em seguida, colocada em uma liteira transparente e levada para outro local. Lá chegando, conduziram-na por trilhos móveis através de um longo corredor de pedra. No fim desse corredor, atravessaram um espelho prateado e chegaram a uma região de atmosfera vermelha. Nela, criaturas parecidas com lêmures arrastavam-se entre os edifícios quadrados, 2
lados dos trilhos. Betty apavorou-se diante dos enormes olhos presos a hastes que se estendiam do pescoço sem cabeça das criaturas. Cerca de 4 horas depois, ela voltou para casa. Betty e sua família lembraram-se conscientemente de muita pouca coisa além disso. Ela era completamente ignorante sobre o fenômeno ufológico, além de fervorosa católica. Interpretou a experiência toda como a visita de anjos. Foram feitas um total de 14 sessões hipnóticas, com um profissional que regrediu Betty e sua filha de 11 anos, fazendo-as reviver a estranha experiência de 1967, sempre com a presença de um médico. Raymond descobriu durante as regressões que os alienígenas passaram a frequentar a casa de Betty, sempre contactando a todos. No início, sua presença era assustadora, mas passado algum tempo, os seres já tinham total controle da situação. Em uma das abduções, Betty foi levada através de uma espécie de túnel escuro, que acabava em um lugar ainda mais estranho, onde vivenciou o que pareceu ter sido a reprodução holográfica da morte e renascimento de um pássaro, como a mitológica Fênix. Era o mesmo pássaro que estava pintado no uniforme dos ETs. Eles disseram que ela havia sido escolhida para mostrar ao mundo uma coisa importante, algo que afetaria toda a humanidade. Em uma outra abdução, Betty narrou que no contato ocorrido em 1973, ela encontrou uma mulher grávida, também abduzida, que estava presa a uma mesa cirúrgica no interior de um OVNI. Os alienígenas solicitaram a Betty que ficasse próxima da mulher e procurasse acalmá-la, fazendo isso ao lado de outro alienígena que, apenas com o toque de seus dedos, adormeceu a cobaia. Assustada, sem compreender o que se passava, Betty pergunta o porquê de aquilo estar acontecendo, ao que um dos alienígenas responde: nós temos que fazer isso, porque com o passar do tempo, a humanidade será estéril, sem capacidade de se reproduzir. Mas o evento mais impressionante em toda essa história de abduções talvez tenha sido o que ocorreu em 1950, quando Betty tinha apenas 13 anos de idade. Depois de abduzida, ela foi colocada em uma poltrona e dentro de uma nave esférica de vidro que mergulhou em um ambiente aquático. A nave veio à tona dentro de um túnel gélido, em parte recoberto por incontáveis blocos cristalinos. Dentro destes blocos havia figuras humanas, imóveis, incrustadas como insetos em âmbar e vestidas com roupas de eras passadas. Era como se Betty estivesse em um museu de seres humanos. Ela viu índios, orientais, todo tipo de exemplo de raças de diferentes países, de diferentes períodos da nossa civilização. Mas o que mais a chocou foi ver crianças. Betty entrou em pânico. Não acreditava que aquilo seriam seres humanos. Mas eram. Telepaticamente, os seus raptores disseram que por anos têm coletado exemplares humanos para que um dia, caso a raça humana fosse extinguida, eles saberiam como éramos. E sim, aquelas pessoas estavam vivas, estavam em animação suspensa, mesmo tendo sido congeladas por centenas de anos. Se a abdução já é uma experiência traumática, imagine ver seres humanos dentro de cristais, vivos, à espera, quem sabe, de um futuro fora dali. Betty Anderson faleceu no dia 18 de março agora de 2022. E o seu caso é um dos mais investigados em toda a ufologia mundial. E todos que tentaram desmistificá-lo ou transformá-lo como uma fraude fracassaram. Este é considerado um dos melhores
casos, uma das melhores evidências de que seres de outros planetas nos abduzem. Gostou? Deixe seus comentários aí embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.